Bom, então voltando aí para o primeiro cenário clínico que nós deixamos para vocês no nosso primeiro fórum, disponível aí com inclusive a minha proposta de resposta, né? Esse cenário ele vai se tratar aí de um rebaixamento do nível de consciência, e esse rebaixamento do nível de consciência, que é sim extremamente frequente em qualquer serviço de emergência que qualquer um de vocês enfrente nos primeiros anos aí de formação, ou a depender durante toda a vida, dependendo da trajetória profissional de cada um, não é? E esse caso desse paciente que chega na emergência com 44 anos, com rebaixamento do nível de consciência, uma hipertensão, e que durante o percurso da unidade de pronto atendimento da Parangaba até o HGF piora com essa tomografia, a proposta do diagnóstico sindrômico seria rebaixamento do nível de consciência. Professor, o que é esse diagnóstico sindrômico? É o diagnóstico em torno do qual o profissional, o médico, vai alocar todas as suas hipóteses diagnósticas e todos os diagnósticos etiológicos. É o diagnóstico central, não é? Você pode eleger mais de um? Pode, uma pancitopenia e uma síndrome febril. Contanto que, no momento onde eu organizo meu diagnóstico etiológico, minhas hipóteses diagnósticas, nenhum detalhe seja perdido, certo? Então, tudo tem que estar ali fluindo daquele diagnóstico sindrômico. Então, há muitas possibilidades. E nesse momento, quando eu tenho esse rebaixamento do nível de consciência, eu coloquei aí algumas hipóteses diagnósticas, né? Alterações simétricas estruturais focais, supra-infratentoriais, e aí vocês vão ver desde uma oclusão da artéria carótida interna, hemorragia subaracnoide, tumor de tronco, né? Hemorragias pontinas, como também alterações assimétricas estruturais. E aí, de novo, vem hemorragia subdural, tumores, sangramento parenquimatoso, e tudo vai estar ali detalhado lá no fórum, né? Alterações simétricas não estruturais, então aí vem as intoxicações agudas, que é um cenário que a gente pode sim brincar como intoxicação alcoólica, né? Uma intoxicação por monóxido de carbono, então um cenário bastante comum também. Então, uso de ventiladores, incêndios durante a noite, que leva o paciente a ter um quadro de intoxicação por monóxido de carbono. Então, isso aí pode sim gerar uma série de possibilidades para a gente avaliar. Distúrbios metabólicos, os principais: hipernatremia, hipóxia, hipercapnia, alterações de glicemia, alterações de cálcio, não é? Então a gente tá aí sempre atento. Alterações como hipo ou hipertermia. Infecções meníngeas, lembrar que não nesse caso, mas os idosos eles não têm febre, então ele pode ter um quadro infeccioso grave sem ter uma resposta febril, como um paciente mais jovem. E por fim eu coloquei uma proposta aí de distúrbios psiquiátricos como alguma coisa que estaria vinculada. Exames complementares, eles têm que estar sempre solicitados conforme as minhas hipóteses diagnósticas, sempre. Então, daí, desde exames mais simples, como hemograma, um VHS, PCR, uma função renal, né? Um exame de imagem, transaminases. Então, isso tudo é muito importante. E, num segundo momento, angiotomografia ou uma angiorressonância, né? Para definir realmente melhor que tipo de sangramento é esse que acometeu a paciente. Por fim,
discutimos a prescrição médica e sempre vamos discutir. É um modelo de prescrição. Outros professores de habilidades médicas já passaram com vocês esse tipo de conteúdo, então vamos tentar organizar essa prescrição, sempre passando da dieta e em seguida hidratação, em seguida medicações contínuas, como drogas vasoativas, hipohipertensoras. Então a gente tem que ter o quê? A descrição de todas as medicações contínuas. Em seguida, nós vamos colocar os antibióticos, né? Nós vamos colocar as posologias fixas. Em seguida, nós vamos organizar todas as profilaxias. Depois, os sintomáticos. E por último, os cuidados que aquele paciente realmente requererá. Então, aí vocês vão encontrar lá de novo disponível, lá no fórum. Quem teve a oportunidade de participar vai estar lá. É importante a gente se apropriar disso, desses casos e de como a gente destrinchou esse caso num primeiro momento, que é o nosso objetivo, né? Então, dieta zero, naquele momento em que eu não sei se o paciente será cirúrgico ou não, não é? A gente deixa o paciente ali de dieta zero. Em seguida, como eu disse, a gente vai aí avaliar a hidratação do paciente, seja por uma solução isotônica, seja uma solução hipo ou hipertônica, né? A paciente chega com a pressão de 220 por 130, então ela vai assim pedir soluções hipotensoras. Lembrar que nesse momento você não pode normalizar essa pressão. Essa pressão ela não pode sair de 22 por 13 para uma pressão de 13 por 8, porque ela vai diminuir a perfusão cerebral, vai comprometer ainda mais a situação da paciente. Então, o nitroprusiato de sódio como um vasodilatador direto é uma opção maravilhosa nesse caso. Fenitoína como um anticonvulsivante largamente utilizado, né? Também é aceitável nesse caso. O uso da nimodipina, bloqueador do canal de cálcio, para evitar vasoespasmo cerebral. O uso do manitol como uma medida para hipertensão intracraniana. Sintomáticos, e aí vocês vão colocar dipirona, o tramal, não é? Faltou realmente a ranitidina. Então, um protetor gástrico para essa paciente. Lembrar a profilaxia da úlcera péptica, né? A profilaxia da úlcera péptica. Isso é de fundamental importância, tá certo? Esse cenário nós vamos novamente tratar com vocês, com outras turmas, mas sempre eu quero, aqui finalizando, pedir a vocês que fiquem atentos a esses cenários dos fóruns, né? Eu sei e compreendo a quantidade enorme de conteúdo que vem sendo administrado para vocês. E o nosso papel aqui, o meu papel aqui é facilitar esse aprendizado. Para isso, eu preciso contar com vocês. Eu preciso estar perto de vocês, embora distante. Eu preciso sentir esse interesse. Eu preciso ouvir as dúvidas de vocês. Então, assim, eu quero convidar realmente a todos os que estão na minha turma prática, que passariam comigo, os que não estão, mas que querem participar do fórum, querem opinar, todos sejam bem-vindos. É a forma que a gente tem no momento possível, não é? E que outro ponto que eu quero abordar com vocês é que nós nos encontraremos. Então, nós teremos a oportunidade de abordar pacientes juntos. Passado esse momento de isolamento, embora não seja na emergência do HGF, embora não seja todo o tempo que nós queríamos, nós vamos estar sim à beira do leito, tratando alguns pontos.
E esses momentos serão muito preciosos para nós, professores e alunos. E para que a gente otimize esse tempo que nós teremos juntos nos cenários de prática, eu preciso que vocês, com esse caso que nós demos, em exemplo aí, o caso de rebaixamento do nível de consciência, e outros casos que iremos abordar, porque nós abordamos num segundo caso também, muito interessante, as síndromes gripais agudas, e eu preciso ouvi-los. Professora, eu tenho medo de errar, eu não quero realmente colocar a minha resposta, eu estou inseguro, não importa. Então, não há uma análise crítica. Eu preciso saber onde eu posso ajudar vocês. Eu preciso ouvir, ler um pouco daquilo que passa na mente de vocês para que eu possa facilitar esse aprendizado. E para que através desses casos a gente no futuro otimize o nosso encontro. Porque nós nos encontraremos provavelmente em grupos menores. Não um número de encontros que nós desejaríamos, mas que nós temos aí disponível. Mas que eu quero frisar aqui, finalizando, de forma alguma se sintam prejudicados. 2 meses, 3 meses não vão comprometer a carreira brilhante de vocês. Brilhante de vocês. Então, a medicina, ela realmente é uma longa caminhada, né? Uma caminhada muito grande. E momentos como esse que nós estamos vivendo, de dificuldade, nos faz sim desenvolver outras habilidades, né? Pensar estrategicamente, valorizar momentos presenciais que teremos juntos, né? E nos aproximar, apesar de distantes, muito próximos, saudosos, a vontade que nós temos de fazer possível, de fazer com que vocês aprendam, consolidem o conhecimento, é muito grande. E contem comigo e com certeza com todo o corpo docente, que eu sei que está assim, envolvido, preocupado, sentindo realmente muita falta dos nossos ambientes de aula. Mas assim, sintam-se em casa, né? É um prazer enorme recebê-los na minha casa, com todas as limitações, mas assim, eu sinto assim uma gratidão muito grande e uma honra muito grande de receber os meus alunos na minha casa, separar esse momento para estar com vocês. E quero me colocar à disposição e pedir a adesão de vocês a esses fóruns, para que eu possa, assim, desenvolver texto, outros casos, conteúdo, perceber onde é que eu posso realmente estar ajudando vocês numa melhor formação médica. Obrigada.